Fala pessoal, sejam bem-vindos mais uma vez ao canal Informa Brasil. Eu sou o Júnior e olha só pessoal, uma comissão de senadores tem se levantado para tentar derrubar a reforma da Previdência. Olha só, uma notícia muito boa para nós trabalhadores. Os senadores se reuniram para tentar levantar uma forte oposição que seja capaz de barrar a reforma da Previdência. Veja como foi e o que eles disseram. Milhões de brasileiros labutam a vida toda pensando que um dia vão ter algum sossego, vão ter alguma paz de espírito, vão ter alguma tranquilidade com a aposentadoria que lhes permita sustento próprio e da sua família. E é isso que está sendo atacado, né? É a última esperança do trabalhador de ter um momento de paz nessa curta existência nossa nesse planetinha azul, né? Então, o governo, como já foi apontado aqui, ele diz que está atacando os privilégios. Que privilégios? Não, os bancos continuam lucrando como nunca antes nesse país, né? Não se fala em tributação de lucros e dividendos. Não se fala em tributação das grandes fortunas. E estão atacando os privilégios, né? Quais privilégios? Cito o artigo da Folha agora de sexta-feira passada, editorial. A conta será de quem? A conta será dos mais pobres, né? São esses 4,8 milhões de pessoas que recebem o BPC e dos 9,5 milhões que recebem aposentadorias rurais. O trabalhador rural, pelo que está, já vou entrando em aspectos específicos da PEC, ele não vai aposentar mais. Acabou, pessoal. Acabou, ele não consegue contribuir por 20 anos. O BPC, resumindo para 400, o que dá R$400? Agora eu quero entrar também, porque eu falo em nome do Fórum das Carreiras de Estado, somos 31 entidades associativas e sindicais que representam servidores públicos. Eu quero trazer algumas questões específicas do serviço público, mas também uma coisinha só que vale a pena citar do regime geral. No serviço público, nós procuramos o novo governo, desde o momento da transição, para tentar dialogar, né? Para buscar regras razoáveis de transição, para dizer que algumas coisas que já haviam sido contempladas na 287 não poderiam continuar. Então nós temos alguns grandes segmentos e todos eles são duramente prejudicados. Aqueles que entraram antes de 2004, que nós tivemos a emenda 47 garantindo, né, um contrapedágio que atenuou as regras da emenda 41, que já estão pagando o pedágio, então, das reformas anteriores. Para esse não há transição alguma. É direto 65 e 62, se quiser sair, né, com as regras que hoje foram estabelecidas na emenda 47. Mas não é o pior caso. Não é o pior caso. E aqui eu quero fazer um alerta para todos os 12 milhões de servidores públicos do Brasil. O pior caso, um caso dramático, é do pessoal que está de 2004 a 2013. Por quê? Porque nós temos cálculos do IPEA, que aliás foram publicados aqui pelo Senado, que mostram que ao deixar de excluir 20% das menores remunerações no cálculo da média, a taxa de reposição, ou seja, o salário na aposentadoria, ele cai até 52%. Então pense, alguém que está recebendo 10 mil no final de carreira, né, ele deixa de excluir 20% das menores remunerações, inclui 100%, essa taxa de reposição cai em até 52%. Mas é pior do que isso, é pior do que isso. Porque para que isso aconteça, ele tem que ter trabalhado por 40 anos, são 40 anos de contribuição para ele poder levar esse valor cheio, que já não é mais cheio. Porque aos 20 anos, ele começa a contar 60% dessa média. Então, aos 20 anos, na verdade, ele começa com
30% da remuneração final, né? Conjugando isso com aumentos da alíquota, vocês já podem perceber que não vai sobrar quase nada. Se não vai sobrar quase nada, e é impossível que alguém se aposente podendo prescindir desses 50% ou 70% da sua remuneração, não pode aposentar. Quem é que pode aposentar prescindindo de 50% ou 70% da sua remuneração final? Então, não vai mais aposentar. Ele vai ter que ir até a compulsória aos 75 anos de idade. É uma situação dramática que nós teremos que corrigir, até porque, por tudo que se falou até agora, a se manter os termos da PEC 06, nós teremos, é óbvio, uma pata de miseráveis, de pessoas que vão à exaustão das suas capacidades físicas e mentais e emocionais no trabalho, sem o direito do sagrado descanso. Mas tem outras situações que são, né, também muito graves. A redução das pensões. O senador Stevenson, que conhece a realidade dos policiais, aqueles policiais que eventualmente tombarem serviço, tiverem que deixar as pensões, né, pensões para seus cônjuges e filhos, essas pensões, pela regra estabelecida na PEC 6, elas caem até em 70%, ou mais. Então, não dá para aceitar, algo assim. E por último, um dado do RGPS, também baseado no estudo do IPEA publicado aqui no Senado, em relação à questão das mulheres. Esse estudo mostra que atingir 20 anos de trabalho aos 62 anos de idade levaria a uma exclusão previdenciária entre as mulheres de 39%. Ou seja, 39% das mulheres não conseguem, aos 62 anos de idade, comprovar 20 anos de contribuição. Assim como 18% dos homens não conseguem, aos 65 anos de idade, comprovar 20 anos de contribuição. Então, pessoal, para concluir, é importante, senador Paim, que todos os brasileiros, todos, porque nós saímos de um processo eleitoral muito divididos. Senadores Stevenson, senador Girão, ex-governador Hollenberg, deputados Camilo, permita só, porque eu esqueci aqui, Regina, me permita, é que a Rádio Senado reclamou, viu? Que eu falei só que a TV Senado está ao vivo para todo o Brasil. E a Rádio Senado diz que a extensão dela, segundo ela, ultrapassa até as fronteiras do Brasil, está ao vivo todo o tempo. Então está feito o aviso. Eu já registrei aqui a presença do Elvino Bongás também. Cumprimentar também o deputado Bongás, os colegas de mesa. Senhoras e senhores, vou fazer, senador Paim, primeiro uma avaliação mais macro da situação e depois tentar descer algumas questões pontuais que ainda não foram tratadas, mas que devem ser enfatizadas. Em primeiro lugar, a gente precisa olhar um pouco o contexto global em que estamos vivendo, porque é importante que nós possamos nos dar conta de que o capitalismo financeiro, descolado da produção, descolado da realidade concreta, descolado da vida, esse capitalismo financeiro, conjugado com a instantaneidade digital, ele está levando a uma acumulação de riqueza como nunca antes na história do planeta. Nós tivemos um relatório do Credit Suisse de 2016 que mostra que no ano anterior, pela primeira vez na história, 1% mais rico da população mundial tinha acumulado mais bens e riquezas do que 99% do restante. Certo? A gente sabe que 10% das maiores empresas do planeta, elas têm mais dinheiro do que 180 países juntos.
Então, é nesse contexto, né? E se nós quisermos um exemplo disso, um exemplo aqui da nossa casa, né? Nós tivemos no ano passado os 5 maiores bancos acumulando um lucro de mais de 70 bilhões e meio, a mais grave crise econômica e fiscal da história do país. 70 bilhões e mais de 14 milhões de desempregados formalmente e outros quase 30 milhões, né, sem ter como levar o sustento para suas casas. Então, é nesse contexto, né, de superacumulação do capital, né, num contexto neoliberalista que se especializou na exploração do trabalho. Precarização do trabalho é um problema mundial. Na exploração do meio ambiente, né, temos aqui muitos exemplos, né, caseiros para dar, nossa Amazônia, né, Mariana, Brumadinho, exploração máxima do meio ambiente. Na exploração da própria política, né, que se torna refém do capital. Na exploração das pessoas e corpos, né? Podemos falar da escravidão. Aliás, lembro que o ano passado tivemos que lutar com um governo que queria relativizar o conceito de trabalho escravo no Brasil, né? Então, é nesse contexto, né, que se dá aqui no Brasil, né, uma tentativa de implodir o último bastião da dignidade, né, que é uma aposentadoria digna, minimamente digna. Nós sabemos que... Bom, pessoal, então foi esse o vídeo. Você concorda com a opinião desses senadores? Deixe sua opinião aqui nos comentários e muito obrigado por ter assistido o vídeo até o final. Até a próxima.